Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal ir entrando aos pouquinhos. Hoje eu tô com a minha amiga Lívia. Deixa eu ver aqui. Toxina. Hoje a gente vai falar sobre toxina botulínica e o método Vitalité para vocês. Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. A Lívia tá entrando já já. Nós vamos falar hoje sobre a metodologia G-Vitalité e os tratamentos com toxina botulínica. A Lívia já está entrando. Eu vou convidar ela já já para poder vir. Deixa eu só tentar fixar aqui o tema, né? Pera aí, gente. Fixar o comentário. Tudo bem? Vou aceitar a doutora Lívia agora. Sejam todos agora da sessão da tarde. Minha querida amiga Lívia, maravilhosa, né? Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Lívia? Oi, tudo ótimo, André. Seja muito bem-vinda, Lívia. Opa, peraí que eu Obrigada. problema técnico que acontece. Felicidade estar aqui com você. Isso. Prazer É, enorme. gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Tá tudo bem? Então, hoje eu e a doutora Lívia a gente vai falar sobre toxina botulínica, sobre todos os tratamentos que a gente consegue fazer com toxina botulínica, sobre a metodologia G-Vitalité, que é muito importante para os médicos, né? Então, a Lívia é minha aluna, a gente está fazendo um curso esse final de semana, uma imersão no mundo da toxina botulínica, né, Lívia? Exatamente. E a Lívia vai sair uma expert em toxina botulínica. A gente está tirando todas as dúvidas, né? E eu gostaria que você, Lívia, hoje explicasse para o pessoal como que funciona o mecanismo de toxina botulínica, aquele mecanismo irreversível. Por que que a toxina trata a pele ao longo do tempo quando a gente vai fazendo a toxina botulínica e não deixa fraturar a pele, não deixa dar aqueles vincos na pele. Exatamente. A toxina botulínica, ela tem um mecanismo com o qual ela evita do músculo contrair, ela faz uma inibição do receptor, né? E não deixa a acetilcolina fazer essa contração no próprio músculo. Então, ela inibe a nossa contração muscular. E com o uso da toxina, a gente pode usar para para várias queixas da paciente, desde estética, o curso do André, que é o principal motivo da gente fazer essa imersão, né, André? Não pensando só no efeito de estética, mas no efeito de dores crônicas, de tratamento corporal e outras doenças que a gente vai falar A aqui. gente está abordando, gente, a toxina botulínica como um todo, né? Eu falo que a toxina botulínica ela faz efeito lifting quando muito bem aplicada, né? E ela trata ao longo do tempo, porque a toxina botulínica ela é uma reação irreversível, né? Não que que o músculo não vá mexer depois de novo, porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Então é como se ele formasse vários braços, né, Lívia? E começar a jogar Exatamente. uma substância no músculo que faz o músculo mexer de novo, né? E a gente, por que eu falo que às vezes essa substância ela é irreversível? Porque quando a gente aplica o botox na pele, aquele botox, a gente tem uns braços no músculos, assim, falando bem grosseiramente para as pessoas entenderem. E esse bracinho, como se fosse uma torneira, ele abre e vai jogando acetilcolina no músculo. Essa acetilcolina ela é responsável por fazer o músculo mexer. E aí a gente vem com uma rolha, que é como se fosse a toxina botulínica, e fecha essa torneira que está aberta. E a gente não deixa essa acetilcolina cair no músculo. E aí o músculo fica durante um tempinho sem se movimentar e não faz a fratura dérmica.
Só que o nosso organismo inteligente demais, ele vem e faz o quê? Ele faz um brotamento que a gente chama e faz formar novas torneirinhas e essas torneirinhas se abrem e começa a jogar essa substância de novo no músculo, que é a acetilcolina. E aí o músculo volta a mexer de novo. Por isso que a cada tempo a gente precisa fazer a toxina de novo, né, Lívia? Exatamente. E a gente está vendo também que a toxina a gente pode ser usada para várias coisas. Para remodelamento, às vezes, de nariz, né, Lívia? Para dores crônicas, para pescoço de noiva, para fazer aquele alongamento para a noiva ficar bonita no dia do casamento. Né, Lívia? Você quer falar um pouquinho para gente do Bruxismo, para né? A gente faz bruxismo que a uma gente viu hoje? contração do masseter, do músculo do masseter, que é um músculo, uma musculatura muito forte para quem tem bruxismo, que range os dentes à noite, para quem tem enxaqueca crônica, ou até próprio dor de cabeça mesmo, né? A gente vê que às vezes a dor de cabeça é tensional, tensiona o pescoço, tensiona o trapézio, né? E tem aqueles músculos que a gente sempre está com dor nas costas. Às vezes é a forma da pessoa, a postura, o trabalho, né? Quem é cirurgião está sempre nessa posição, né, André? Então Sim, acaba tensionando alguns músculos em excesso. sim. Esses são uma das queixas que a gente encontra bastante. Quando a gente está com esse músculo hipertrofiado, gente, geralmente a gente está com a têmpora também um pouquinho mais hipertrofiada, porque esses músculos eles têm relação. Então, às vezes, a gente tem que atuar dessas duas formas. E a gente prende muito, a gente aperta muito quem tem bruxismo, né? Então, a gente precisa atuar, porque esse músculo também ele é responsável por afinar o rosto quando a gente vai aplicando ele várias vezes. Então, a gente consegue fazer esse remodelamento da face também, deixando a face um pouquinho mais enxuta. Aquelas pacientes que têm o rosto mais gordinho, um dos motivos que pode ter o rosto mais gordinho é ter uma masseter hipertrofiado, né, Lívia? E aí a Exatamente. gente usa desses artifícios para não ter que fazer a bichectomia. A gente aplica toxina botulínica aqui, nessa região, para ela fazer um efeito lifting também e afinar o rosto, né, Lívia? A gente usa preenchimentos para poder sustentar outras faces e os denticais para enxugar mais a face. E às vezes algumas enzimas para queimar gordura de papada e faz um mix de tratamento junto associado, né? Claro, é Né? tudo um conjunto, né, André? A toxina botulínica ela tá para ajudar a gente no sentido tanto de estético, né, pensando em bruxismo, em enxaqueca crônica, acaba tensionando a mais aqui, a gente fazendo o tratamento no local certo, alonga essa região e o preenchimento e outros tratamentos auxiliam também. Isso. Lívia, me fala uma coisa que você achou interessante, que talvez você já fizesse, ou que você ainda não tenha feito, que você aprendeu no curso. Bem, no curso não é só aplicação de técnica, né, André? Não Sim. é o curso Gevitalité, ele não é pensando só na técnica e aquela forma manual que a gente acaba aprendendo aquela técnica para uma pessoa só que acaba aplicando para vários, né? Então cada pessoa tem uma musculatura diferente, desde a entrada do paciente no consultório, né? E avaliar o paciente de uma forma completa, né? Do trabalho que ele faz, né? Suas atividades do dia a dia, a medicação que usa. Então, tudo isso vai interferir no tratamento. Então, se ele toma alguma medicação, se ele é vegetariano, se é vegano, né? Tudo isso vai interferir no tratamento do Botox. Tanto o efeito vai se prolongar ou vai reduzir, né? A gente está vendo muito. Vamos falar sobre o tratamento do Covid já, André? Ah, sim. Então, eu Eu falei acho muito para. interessante isso que eu aprendi hoje, né? Quer falar um pouquinho, André? Que é a hidroxicloroquina. Sim. O que que acontece, gente? Eu estava explicando para a Lívia que a gente já começa a avaliar o paciente a partir do momento que o paciente já entra no consultório. Então, a É, gente faz uma avaliação do paciente parado,
estático, no dinâmico, ele movimentando, ele falando. A gente faz uma avaliação completa da vida do paciente, se ele é atleta ou se ele não é, se ele toma algum medicamento ou não, que vai influenciar na potência e no prolongamento da minha toxina botulínica que eu vou realizar. Se ele já tem alguma doença de base ou faz algum tratamento para alguma doença de base, alguma doença autoimune, né? E eu estava colocando para a Lívia agora nas minhas atualizações a respeito da cloroquina e da hidroxicloroquina. As pessoas que fazem uso de cloroquina e hidroxicloroquina para doenças que às vezes tem que tomar por malária ou algum outro tipo de doença, né, Olivia, que tem que fazer uso constante, Exato. a gente sabe, através dos estudos, que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, ele diminui um pouquinho o efeito da toxina botulínica, sabe? Então, provavelmente vão ter mais pacientes voltando no consultório mais cedo para fazer toxina botulínica porque usaram hidroxicloroquina e cloroquina. Infelizmente, assim, ele é muito bom para algumas coisas, mas ele é um pouquinho prejudicial para outras. No caso do Botox, é prejudicial para o Botox, né? Uma outra coisa que a gente fala também, que a gente retira do paciente que faz toxina botulínica, é o uso de cremes à base de DMAI. A gente fala que o DMAI, ele é um antídoto do Botox, né? É um dos antídotos do Botox, né, o doutora Lívia? Exatamente. Né? E alguns outros medicamentos a mais. Tem medicamentos que potencializam e tem medicamentos que eles diminuem o efeito da toxina. E aí eu estava mostrando para a doutora Lívia durante o curso que geralmente os meus pacientes, que já são meus pacientes há muito tempo, a gente tem toda uma preparação, todo um enlace para poder a gente fazer a toxina botulínica. Então a gente faz a dieta do Botox, 5 dias antes e 5 dias depois. Os meus pacientes, eles às vezes a gente dá alguma medicação para poder potencializar o efeito dessa toxina botulínica com o tempo, porque a gente sabe que tem alguns medicamentos que eles liberam uma substância no organismo e essa substância é responsável para fazer essa toxina durar mais ou durar menos, né? E tem substâncias que elas melhoram ainda mais a efetividade da toxina botulínica, né, Lívia? Exatamente. Você quer falar um Então, pouquinho assim, sobre é isso? importante. Não, hoje eu aprendi Hum, muitas coisas desse conjunto, o que envolve não somente a toxina botulínica, né? Então, desde a chegada do paciente e a gente observar o medicamento que usa, o tratamento que faz, a dieta, sim. o trabalho, se sofre estresse, se toma muito Hum, sol, alcoólica, cigarro, muitas coisas que influenciam, né? Então, essa preparação do paciente para até se ele já toma algum medicamento e essa suplementação que você me falou, dessa preparação dos 5 dias antes da toxina e 5 dias depois, achei muito importante para manter a toxina por mais tempo, né? Uma das queixas, puxa, meu Botox, né? Minha toxina durou 2 meses, né? Durou um mês, não pegou muito bem. Então, a gente consegue observar de uma forma geral e deixar mais focado o sim. tratamento para ter um prolongamento dessa técnica aí, seja ele de forma de estética ou para tratamento das dores crônicas, né? Ou Isso mesmo. corporal. Porque quem faz corporal para desidrose, né? Tanto das mãos, hiperidrose das mãos, das axilas, né? Precisa ter uma quantidade maior, Sim, né? com E certeza. é importante durar mais tempo, né, André? Uma coisa interessante que a gente vê também, gente, que assim, o que eu falo para a Lívia, que a gente precisa ver o paciente como um todo, a gente precisa saber até da profissão do paciente para a gente saber como que a gente vai fazer uma toxina botulínica, a gente precisa saber dos hábitos desse paciente, saber se ele malha, saber se ele faz exercícios no sol ou não, né? Se ele toma algum medicamento, se toma anabolizante, isso tudo vai influenciar para a toxina durar mais ou menos.
Uma outra coisa muito interessante também que a gente estava falando, inclusive, é a diferença de toxina botulínica para homem e mulher. Toxina botulínica que a gente faz para um é diferente, às vezes, para fazer em um oriental, né, Lívia? Porque os É verdade. orientais querem ficar com os olhinhos cada vez mais puxadinhos e não abrir demais o olhar. Ocidentalizar, né? Isso. E aí Exatamente. tem O essas homem diferenças. nunca ficar com aquela Sobrancelha. sobrancelha mais elevada, feminina, né, André? Tem algumas pacientes que elas gostam, assim, gente, eu falo que tratamento, todos os tipos de tratamento tem que ficar o mais natural possível. A pessoa não tem que olhar para você e saber que você fez um botox. Não tem que olhar para você e saber que você fez um preenchimento, sabe? Porque tem gente que gosta de deixar isso escancarado, né? Gente, uma outra coisa. Curte bastante aí os coraçõezinhos aí do lado, para que mais pessoas vejam a nossa live, né, Lívia? Que apareça para mais gente, Exatamente, isso é né? E importante. vai Assunto mandando para importante. seus amigos aí para acompanharem a gente também, né? Então clica no coraçãozinho aí para mais gente ver aí do ladinho direito, né, de vocês. E então é o seguinte, a gente estava falando, é muito importante a gente fazer toda essa análise, né, para a gente saber como que a gente vai aplicar. Uma coisa interessante também, por exemplo, que eu falei para a Lívia, que eu dou muito exemplo no meu curso, é de pessoas que trabalham como flautista, trompetista, que vai ter que usar a boca para poder fazer. Tem muita gente aplicando toxina e deixando o sorriso paralisado, né? Ou não sabendo aplicar, e a pessoa perde aquela, o Movimento do trabalho dela, né? movimento do trabalho, de soprar ou de chupar, né? Então, para algumas regiões, é interessante a gente associar algumas outras técnicas em vez de fazer a toxina pura, né? Evitar, por exemplo, fazer elevação de cauda da sobrancelha em homem, né? Porque o homem a gente tem um padrão mais retilíneo, né? Eu estou vendo alguns homens ficando no feminilizado com o uso da toxina botulínica e elevar demais a cauda da sobrancelha. Tem algumas mulheres que a gente bate o olho e a gente sabe que fez botox, porque elas estão assim, ó. Umas eleva só a cauda da Exatamente. sobrancelha e outras ficam um pouquinho diabólica, né, Lívia? A gente vê Com várias, certeza. inclusive, É o com esse padrão, padrão. né? Perde o padrão um pouco da própria essência, da própria pessoa, né? Da personalidade dela. Deixa muito fora, né? Então, a gente Tem que voltar à sabendo naturalidade. aplicar a toxina, ela faz efeito lifting, ela faz remodelamento, né, Lívia? A Exatamente. gente viu até alguns pontinhos de nariz, né, Lívia, que também fazem. Fala um pouquinho Fina, pra quando a gente. gente sorri, que tem uma leve depressão, né? Na ponta nasal, tem alguns pontos específicos para não deixar cair nossa ponta nasal, né, André? Ou afinar um pouco também. Tem alguns pontos específicos ao redor dos olhos para relaxar esse músculo orbicular para abrir, né? Que uma das queixas muito comum, né? Principalmente o meu, que faz essa depressão aqui nessa região da glabela e acaba fechando mais o olhar. Então a gente tem alguns pontos específicos que eleva o olhar de uma forma mais natural, né? Então a gente tem que preservar sempre a naturalidade, Sim. não mudar o padrão do próprio rosto da pessoa, deixando a face ou mais feminilizada, no caso dos homens que estão fazendo a toxina, Eliana, elevando a sobrancelha, né? E eu falo que assim, a toxina botulínica no consultório, ela é um cargo-chefe, ela é como se fosse a base para poder a gente começar um tratamento. Ela é um dos pilares do rejuvenescimento facial, porque ela trata a pele, ela evita de fraturar a pele, de fazer fraturas mesmo, né? Que eu falo que a fratura na pele é como se fosse uma rachadura na parede. Depois que ela se formou, para a gente conseguir tirar, é igual a rachadura na parede. Você tem que ir lá, você tem que passar a massa corrida ou o cimento, às vezes o cimento primeiro, lixar, passar a massa corrida, lixar de novo, para depois pintar para a pele ficar bonitinha. A mesma coisa na pele, né, Lívia? exato, toxina com outro, associar outros tratamentos, né? Não depende da pessoa. É muito importante essa avaliação mais minuciosa do trabalho, do tipo de vida dela, porque a gente associa tratamentos, né? A toxina ela faz
esse efeito lifting, eleva o olhar, dá um ar de descansado, né? Mas assim, a estrutura da pele é importante a gente trabalhar também com outras técnicas. Você concorda, André? Com certeza. Eu falo que é um mix de tratamento. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês. Agora está na moda Fox Eyes, né? Ai, Que meu são os Deus. olhos de raposa, né? Só que os olhos de raposa, para você conseguir um bom tratamento, um bom Fox Eyes para ficar com o olhinho bem puxado, a gente precisa colocar toxina botulínica na região ao redor dos olhos para poder enfraquecer esse músculo, né? A gente usa de preenchimento nas têmporas para poder dar uma elevadinha na cauda e junto os fios para puxar depois no final. Aí dá um efeito legal. Então você vê que às vezes tudo é uma associação de técnicas. E a toxina botulínica, geralmente, ela está empregada em várias outras. E uma coisa interessante que a gente vê muito no curso é também saber como tratar as complicações, né, Lívia? Exatamente, exatamente. Porque não Isso é adianta uma das nada você coisas que saber não se fazer se você fala não em sabe tratar. curso. Exato. A gente vai colocar em prática amanhã, Sim, né, André? Algumas complicações e que acontece, né? Então é importante a gente saber fazer e saber tratar, né? Alguns casos de assimetria que a pessoa já tem, já teve um AVC, né? Já teve uma paralisia facial, então é importante a gente saber tratar essas não complicações da toxina, mas também essas assimetrias que existem, né? De algumas doenças, gente, eu enfim. mostrei para a Lívia hoje o tanto que eu sou torto de um lado e do outro, né, Lívia? E que às vezes eu tenho Todos que me nós, né, repreender minha André? sobrancelha com a toxina botulínica também, né, Lívia? Por isso que tem que tirar foto antes para a gente observar, que às vezes a gente não se vê, né? A gente não se Como que a vê. gente O que está não se acontecendo muito analisa, né? agora? Sim. O que está acontecendo muito agora no consultório, principalmente agora na pandemia, é que as pessoas ficando em casa, elas começam a se observar mais. Então elas estão começando a ver seus defeitos, ver que tem um lado maior do que o outro, um lado mais em pé do que o outro. Então, às vezes, é alguns defeitos que elas não percebiam antes, né? E que ficando em casa, se olhando mais no espelho ou se cuidando mais, esses defeitos começam a aparecer mais, né, Lívia? Com certeza, com certeza. É Né? importante a gente fazer essa autoanálise, né? Sim. E no consultório a gente mostrar isso também, né, André? Para a pessoa perceber a assimetria e o antes e o depois também, né? Como que vai ser Sim. tratado isso com A naturalidade. toxina botulínica, a gente consegue efeitos fantásticos. Por exemplo, deixar um ar mais descansado, deixar uma face mais bela, mais bonita, né? A gente percebe com o tempo de uso que a pele fica mais bonita, ela trata a pele com o tempo, né? E assim, a gente consegue deixar às vezes uma face um pouco mais definida, fazer sempre efeito lifting, né, Lívia? O mais importante. Exato. E uma Que coisa que eu alonga, sempre deixo né? claro, principalmente para os meus alunos no curso, nunca faça toxina localizada, né? Você quer falar um pouquinho disso, Lívia? Por que que eu já falei sobre isso? Isso é importante, André. Às vezes a pessoa vai com uma queixa de, eu quero tratar, né, a minha glabela que é super forte. Eu quero Aquela tratar ruguinha, aqui. gente, a ruguinha dá pra ver. Fica com vinco aqui. Da pessoa vai com uma expectativa de tratar só essa região aqui. Vamos supor. Vai, trata essa região e aqui paralisa, né? Que tem toda essa paralisação dessa região, mas aqui eleva demais ou não trata ao redor dos olhos, então com o orbicular do olho muito forte, que eu sou míope, então estou sempre fazendo essa força aqui, ó, e essas ruguinhas ao redor dos olhos aparecem, então assim, é importante a gente tratar aqui também, né? Dependendo do caso, às vezes tem alguns pontos específicos ao redor dos olhos, né? A gente está sempre tensa aqui, então é importante você soltar essa região e tem aquele efeito da Nefertiti que alonga, né, que é o pescoço de noiva, o André falou. E vários, assim, a gente tem as bandas aqui da região cervical, que é muito forte, e algumas pessoas que tensionam muito aqui, então isso até para quem tem
enxaqueca, dor cervical crônica, é importante que alonga e relaxa essa região daqui. Sim. Né? Masseter também, se a pessoa já tem um rosto mais redondo, mais quadrado, forte, que está sempre tensionando aqui, essa região aqui do masseter é importante tratar aqui e o outro do pescoço também. Então é todo um conjunto. Não é só aqui, eu vou fazer, né, terço superior, daí faz só aqui e o restante acaba ficando desigual e tem não fica harmônico, né, André? Porque a gente quer tratar a pessoa, o rosto inteiro, de uma forma mais simétrica possível, né? Então você trata só uma região aqui, não vai ficar harmônico do jeito que a gente quer, O do que eu jeito que falo a para os pessoa pacientes e espera para os também, alunos? né? É. O que eu falo para o paciente e para os alunos? Gente, os nossos músculos, eles estão integrados, né? A gente não é só o músculo daqui que está agindo. Esse músculo está agindo aqui na testa e está agindo no frontal, ele está agindo na lateral do rosto, ele está agindo aqui embaixo. Tanto que o músculo do pescoço, ele é um dos principais responsáveis de puxar o nosso rosto para baixo, entendeu? De fazer essa queda. Então, por isso que a gente atua nele também. Então, a gente fazer a toxina localizada é onde que pode ocorrer as complicações, né? Por isso que a gente faz uma toxina geralmente full face, porque os riscos de ter uma complicação é muito grande quando a toxina é localizada. E geralmente todos os erros que eu peguei com toxina ou foi por toxina localizada, ou foi por má aplicação, ou porque teve alguma outra associação que fez com que a toxina tivesse esse problema, né, Lívia? Exatamente. No caso de fez algum tratamento anterior, ou com preenchimento, ou com CO2, que deixou um edema e Sim. que esses tratamentos associados no mesmo dia é importante a gente evitar fazer no mesmo dia, porque tem algum edema da pele e pode ter uma migração do produto e causar uma assimetria, né, André? Sim, com certeza. Fica com o rosto torto, traduzindo. Oi? Fica com o rosto torto, traduzindo, Com né? certeza. E a gente consegue ainda tratar essas assimetrias quando acontece, né, Olivia? O bom é que a Exatamente. gente ainda consegue fazer isso, né? Consegue reverter algumas complicações com a toxina botulínica, na maioria das vezes, né? Mas assim, o que eu sempre falo, gente, toxina faz efeito lifting, toxina serve para tratamento de dores crônicas, dores nas costas. A gente tem protocolo de noivas, que a gente faz esse alongamento do pescoço, do deltoide para marombeiras, para mulher que malha muito pesado e que, e que quer ficar com um ar mais feminino, né? E não quer deixar de malhar, a gente usa a toxina botulínica para isso, para aquelas rugas do colo que vão aparecendo com o tempo de dormir. A gente suaviza ela com a toxina botulínica também, né, Lívia? Panturrilhas, né? Não é um caso Panturrilhas, nosso, coxa, né? Mas perna. tem panturrilha muito forte, né? Que não é muito feminina, opta por fazer a toxina nessa região, né? Tem um Estou vendo efeito uma de pergunta aqui, Lívia. alongamento, né? Eu Uma vi, pergunta que fizeram né? antes é o seguinte: é que a toxina dura muito pouco. Então, gente, Exato. a Uma, toxina, para durar mais, ela precisa, primeiro, de uma boa avaliação, saber como aplicar e a quantidade ideal, né? A gente faz essa dieta da toxina para poder ela durar mais e às vezes a gente usa alguns medicamentos também para poder potencializar o efeito da toxina, né? Uma outra pergunta que fizeram aqui, não dá para usar toxina e ácido hialurônico preenchendo o que precisa? Eu não gosto, assim, eu já fiz e faço às vezes preenchimento e toxina. Eu não gosto de usar toxina botulínica no mesmo lugar onde eu fiz o preenchimento no mesmo dia, porque pode dar algum edema e esse edema pode tirar a toxina do lugarzinho que eu quero que ela faça efeito, entendeu? Então, geralmente eu faço ou em dias alternados, ou eu aplico a toxina botulínica em lugares que eu não apliquei o preenchimento, né?
E geralmente eu Faz tenho sentido. uma ordem cronológica. Geralmente eu faço o preenchimento e deixo a toxina por último, porque a toxina, depois que a gente faz, a gente pede para o paciente ficar pelo menos 4 horas sem pôr a mão aonde foi aplicado, para não deslocar ela para outro lugar, né, o Lívia? Exato, é. Para não fazer efeito em outro lugar. Se eu Tem alguns quero cuidados o efeito após. dela, tem que ser na região onde foi aplicado, né, Lívia? Tem alguns cuidados após, né, a Isso. toxina. Fala um Né? pouquinho Fazer disso pra se gente. isso, não fazer expor. Alguns cuidados após que o André sempre entrega, né? Não fazer esforço depois de 4 horas depois, não abaixar a cabeça, né? Não massagear, não entrar em sauna, Sim, né? Então também. são alguns cuidados para evitar essa migração. E principalmente se for fazer algum procedimento no mesmo dia que pode sofrer algum edema. Pode Sim, ficar mais inchado o rosto, então evita fazer a toxina nesse mesmo dia, sim, justamente. para ter Né? um E, efeito então, melhor. oi? Para ter um efeito melhor, né? E evitar complicação. Uma coisa interessante também que a gente vê muito aqui no curso, né, Lívia, é o tratamentos por idades, gente. As áreas que a gente precisa dar uma maior predileção com a idade, né? Então, por volta dos 30 anos, e alguns estudos mostram que a gente fazendo uma toxina de uma forma elegante, de uma forma bonita e sabendo aplicar, a gente faz efeito lifting com o tempo. Uma das coisas que a gente preconiza muito é a região da glabela, que é a região daquela ruga que faz o músculo da bravesa. A gente atuando bastante na ruga da bravesa, o que a gente faz? Efeito lifting natural com o passar dos anos. Né? A gente vai percebendo que a cauda da sobrancelha ela vai tendo uma elevação natural com o passar do tempo. Isso é muito importante para o embelezamento do olhar, gente, porque quando o tempo vai passando, o que acontece com a nossa face? A gente tem uma reabsorção de colágeno nessa região, né? Então, o que acontece? A cauda da sobrancelha começa a cair, com a flacidez de pele, começa a ter aquele gordinho em cima dos olhos, aquela pele começa a cair em cima dos olhos, e às vezes a pessoa tem que se submeter a alguma cirurgia de blefaroplastia para tirar aquele excesso de pele em cima, fora a sugaiada que vai ficar na lateral dos olhos, os famosos pés de galinha. Então, a gente agindo para fazer esse efeito lift, a gente evita um pouquinho, associado com outros tratamentos também, de ter essa queda na cauda da sobrancelha com o tempo, né, Lívia? Exatamente, E exatamente. o interessante também é que assim, a gente faz o curso, né, Lívia, e a gente põe tudo em prática, né? As Muito. marcações, tira todas as dúvidas de homem e mulher, de pacientes Exato. asiáticos, a diferença de asiático para caucasiano, né, Liv? Diferenças de idade. De idade, para jovem, como que a gente vai atuar num paciente de 30, de 40, de 50, de 60 anos, né? Porque uma coisa interessante, gente, à medida que a gente vai ficando mais velho, né, a pele, assim, os jovenzinhos e os idosos de hoje não são como os idosos de ontem, né? Hoje Totalmente as pessoas diferente, estão né? mais preocupadas com a beleza, em se cuidar, né, Lívia? Fazendo Exatamente. tratamentos mais precoces, as pessoas estão durando mais, mas as pessoas, Uhum. quando vai envelhecendo e que não faz tratamento nenhum para se cuidar, a pele fica flácida e começa a cair. Tem reabsorção de colágeno, de coxinha de pouso, né? A gordura vai abrindo. E aí o que acontece? Vai tendo uma queda, principalmente da fronte. E alguns pacientes mais idosos, eles usam o frontal, que é esse músculo aqui, para enxergar. Então, quando você pega muito de toxina botulínica nessa região, que deixa aquela testa colada, o paciente ele não consegue enxergar direito. E às vezes ele começa a olhar por cima dos óculos, né, Lívia? Exato. Então, até para isso, a gente precisa saber como agir, né? Porque senão você acaba prejudicando uma coisa que você quer melhorar, mas acaba prejudicando por alguma outra forma, porque ele vai precisar daquele músculo, às vezes, para poder ele enxergar melhor, né, Lívia? Exatamente. E acaba compensando com a musculatura e fraturando a musculatura fraturando a pele, né? Exatamente. Formando mais rugas, né?
Qual outra novidade que você gostou do curso, Lívia? André, eu gostei muito da parte dessa humanização do tratamento. Não só a aplicação de técnica somente, né? Claro que isso é muito importante a gente saber, mas a gente saber o que realmente o paciente quer e fazer o tratamento com naturalidade, que é isso que você preza, é isso que eu admiro em você. Então, assim, tratar o paciente de uma forma geral, Sim. né? O trabalho, o dia a dia dele, né? E sempre prezando com naturalidade. E eu gostei muito, um dos motivos que fez eu procurar você foi tratamento de doenças crônicas também, e aplicação da toxina de uma forma geral, né? Tanto da estética, esse efeito lifting, né? Cervical, maceta e doença crônica de forma geral, né? Essas dores crônicas, na verdade, e o tratamento corporal, porque ela tem uma aplicação muito ampla, a toxina, se é bem feita, Sim. né? É diferente do que a gente está vendo, né? A gente está vendo algumas bizarrices por aí. Então, o que a gente falou daquela moda, a gente consegue Sim. esse efeito de levar o olhar com naturalidade com a toxina, né? Então, isso é espetacular. O efeito para quem já tem uma simetria na face por um AVC, sabe? Sofreu um acidente vascular, a pessoa que já teve uma paralisia de Bell, a gente muda a vida da pessoa, Com certeza. corrigindo essas assimetrias, sabe? Para quem já tem uma pitose, né, que fica com o olhinho um pouquinho mais caído, e aquele, de uma forma geral, tanto na doença, essas assimetrias e para embelezamento, né? Porque a gente procura um conjunto, né? A gente não procura só embelezar, a gente quer que a pessoa se sinta bem, tenha autoestima e se sinta bem da forma que ela é, com naturalidade. Não mude o rosto inteiro dela, né? É isso que eu Gente, se a gostei. toxina não for bem empregada, a gente consegue mudar o rosto da pessoa, né? Às vezes Exato. uma pessoa que é bonita, ela pode ficar feia se não souber aplicar. E a Lívia está falando de uma coisa que é muito importante e muito interessante. Toxina, ela é usada para tratamentos. Por exemplo, eu tenho algumas pacientes que tiveram sequela de AVC, que eu acho até engraçado. Tem uma dela que é muito divertida e eu adoro quando ela vem no consultório, porque é muita risada. E ela sempre fala para mim, doutor, toda vez que eu tô ficando tortinha, eu lembro que eu preciso te procurar. Porque ela teve uma paralisia de um lado do rosto, então ela tem um pouquinho de pitose, ela tem a boca desviada, sabe? Então a gente usa a toxina botulínica para esse tipo de tratamento também, sabe? Além de melhorar a autoestima dela. Que eu falo muito para os meninos no curso, que a gente tem que, tudo que a gente faz com amor e prezando pelo bem de outra pessoa, gente, a gente tem um crescimento tão grande da gente, do nosso trabalho ele começa a ser engrandecedor, né? E você tratar esses tipos de doenças crônicas é muito interessante, porque a satisfação é muito maior. Você está atuando na beleza do paciente e, ao mesmo tempo, nas funções que vão melhorar a vida dele no geral, né? Ou vai melhorar a autoestima, vai melhorar o jeito dele agir, às vezes uma mastigação, né? Então, a Exatamente. gente une o útil ao agradável, né, Olivia? Quem tem enxaqueca crônica, quem tem essas cefaleias crônicas é fundamental. Agora, Essa, gente, vamos falar um pouquinho da metodologia G-Vitalité. Que as pessoas, tem muita gente que ainda não sabe mais ou menos o que que é, né? Então, eu vou começar e quero que você vai me complementando, Olivia. por favor, então vá. Eu falo que a metodologia G-Vitalité, gente, é um método de cursos para médicos, né? Para quê? Para a gente trabalhar as emoções dos alunos a partir do momento que ele entra no curso, para que ele consiga levar essas transformações para os seus pacientes através dos seus tratamentos, né? Então é um treinamento presencial, teórico e prático, ele é hands-on, para capacitar este aluno para que ele seja capaz de comunicar de uma maneira transformadora através desse método e tornar-se um médico de sucesso, que é o que a gente mais quer, né? Tipo, através do nosso trabalho. Que hoje, com esse mercado da medicina estética que está muito aquecido,
tem muitos profissionais atendendo de várias áreas, né? A gente precisa ter um diferencial, né? E um deles é a pessoa, é o médico descobrir qual que é seu real potencial, né? Que a gente fala que é o poder desse médico, para que ele possa levar o melhor para os seus pacientes através dos tratamentos, né? O Olivia. A gente faz esse encantamento, essa beleza, a gente usa as sensações com os nossos alunos para que eles consigam levar isso para os pacientes através dos tratamentos também, né, Lívia? Exatamente. Desde a forma que quando a gente chega no curso do André, você se sente muito bem acolhida, muito bem recebida. O cheiro, né? Quando a gente chega em algum lugar, no consultório, o cheiro do lugar, o ambiente, as cores, né? Se tem algum cafezinho fresquinho, se tem um doce, algum agrado, você se sente acolhido, né? Então, assim, essa sensação que o André passa no curso, que a gente gostaria de passar para os nossos pacientes, que eles fiquem à vontade para realmente a gente conseguir fazer uma avaliação completa, né? E conseguir fazer o trabalho da melhor maneira possível, quando a pessoa fica à vontade. Então, desde quando você chega, você já fica à vontade com essa recepção e com esse ambiente acolhedor. É muito bom. Gente, clica no coraçãozinho aí do lado, viu? Para mais gente ver. Gente, a metodologia de Vitalité, por que que eu acho muito importante a gente trabalhar sensações, principalmente dos alunos, para eles levarem isso para os pacientes? Tudo que mete com as sensações remete a alguma coisa. Se você for ver durante a sua vida toda, se você sentir alguns certos tipos de cheiro, vai te remeter a algumas lembranças. Por exemplo, cheiro de comida, cheiro de panela de fogão, cheiro Tem algumas comidas que vai remeter à lembrança da sua avó, da sua mãe, de alguma coisa que aconteceu, sabe? Tem algumas cheiros, tem algumas comidas que vai remeter a alguma lembrança de passado, sabe? A uma festa que já teve antes, ou alguma rotina de família que vocês têm, sabe? Eu falo que no meu caso, por exemplo, cheiro de frango assado me lembra os domingos de quando eu era criança, que é o cheiro e o gosto, lógico, né? Frango assado e macarronada, que geralmente era um prato típico de domingo, né? Alguns cheiros, por exemplo, de capim, que remete à fazenda, de alecrim, que deixa a gente um pouco mais aceso. Então, no curso, a gente procura trabalhar as emoções através do cheiro, através das cores, através das comidas, né? Para fazer a gente remeter de algumas outras coisas. Então, dependendo do que o aluno vai vivenciar futuramente, ele pode lembrar do meu curso por alguma coisa que a gente fez durante o curso, para poder a pessoa ter essa lembrança da gente. E essa sinestesia que a gente chama, essas sensações, a gente pode usar com os nossos pacientes para eles sempre se lembrar da gente, né, Lívia? Exatamente. O Eu acho André isso muito tem importante. isso é muito importante, essas sensações, a gente trabalhar isso desde no momento que a pessoa chega no consultório, como ela vai ser tratada, a recepção, né? Uma recepção mais calorosa. Hoje em dia a gente não pode, mas assim, tem outras formas de você trabalhar isso, né? Uhum. Com olhar, com agrado, e deixar a pessoa mais à vontade possível. E uma das coisas que o André fez que eu achei muito interessante, ele tem uma necessaire que ele faz você olhar no espelho, que é o espelho da beleza, é isso, André? Todos os meus pacientes conhecem o espelho da beleza. Que ele mostra luz e sombra no seu rosto para você ter uma ideia da sua face de uma forma geral, como você nunca olhou, né? Então, assim, a altura da sobrancelha, a iluminação que tem embaixo da sobrancelha para você ter uma ideia como que vai ficar após o tratamento. É verdade, André? Sim. Hoje é muito importante isso, gente, a gente saber como a gente vai agir com o nosso paciente. Para quê? Para você tirar falsas ilusões. Às vezes o paciente chega no consultório com uma imagem de tratamento
por ser inundado pelas mídias sociais, né? Então, hoje tem muita gente que manipula fotos em mídias sociais, que usa luz e sombra para poder fazer aqueles antes e depois irreais. Então, os pacientes chegam no consultório com uma imagem, achando que vai fazer. Então, você que vai fazer, tipo, ter alguns tratamentos que vai deixar ele totalmente diferente. Ou às vezes ele chega com muito medo de realizar certos tipos de tratamento pelo fato de ver isso muito nas mídias sociais. Então a gente tenta mostrar para ele qual que é a real situação, como que ele talvez como que ele pode ficar e fazer um tratamento para ele ficar cada vez mais bonito, cada vez mais natural, realçando os pontos de beleza dele com naturalidade, né, Lívia? Então, esse Exatamente. É encantamento importante é ter muito essa importante. autoanálise, né? E a gente mostrar para o paciente que algumas coisas estão sendo manipuladas para poder pegar esse paciente para eles. Então, tem profissionais de todos os jeitos, né, gente? Do jeito que tem muita gente séria, tem muita gente que manipula. Manipula foto, manipula É vídeo, importante. É usa importante a gente sombra, trabalhar a usa luz. expectativa, né, André? Desculpa. Desculpa, gente. Trabalhar a expectativa do paciente, né? Ele chega com uma expectativa desse mundo que está mostrando essas fotos. Essa semana eu coloquei o antes e depois de uma colega que ela fez do esposo dela com a iluminação de um jeito no mesmo dia e o outro com a iluminação mais focada aqui na frente, né? Então, assim, aqui aparece o nariz mais alargado, aparece uma sombra, aparece olheira, e com a luz mais de frente é totalmente diferente. Parece que ele fez um tratamento completo facial, né? Mas na verdade é a manipulação da imagem. Então, às vezes, a pessoa chega numa expectativa que você tem que trabalhar muito bem isso, né? De você mostrar esse espelho da beleza, né? Fazer a pessoa se olhar e ter essa análise de o que ela espera do tratamento, né? O que ela quer para tratar de uma forma mais natural possível e trabalhar bem essa expectativa, né? Uma coisa muito importante que eu falo muito no curso para os alunos, gente, é justamente a fotografia. A fotografia é um ponto importante para quê? Não só para a gente ver a evolução do tratamento, ver como é feito, como que o paciente está ficando no antes e depois, mas para ver irregularidades, para ver assimetrias, para ver alguma coisa que às vezes ele não estava vendo antes. E quando ele passa a fazer o tratamento, a gente tem tendência a se observar mais. Então aí você começa às vezes a ver aqueles defeitos que antes você não via, sabe? Então a fotografia é muito importante. É muito importante ter um fundo liso, de preferência preto ou azul, né? E sempre fazer o antes e depois na mesma luz. E quando você altera a luz ou você altera o ângulo, você pode alterar o resultado. Então hoje a gente vê muito nas mídias sociais, no Instagram principalmente, no Facebook, pessoas com antes de um jeito, com fundo, não tem o fundo liso, com a luz por cima, evidenciando todas as sombras no rosto, e depois um antes e depois com a pessoa toda maquiada, com gloss na boca, mostrando as bocas irreais, né? Com a luz de frente, que parece que ela fez uma plástica, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses tipos de antes e depois e saber identificar, né? Vou dar um exemplo, um ponto importante para vocês. Quando você vê geralmente um ponto de luz aqui na testa do paciente, vou dar um exemplo que eu tô com uma luz de frente para mim, gente. Quando eu faço isso, ó, fico parecendo um capeta, que realça sombras aqui, tá vendo? Meu nariz alarga, tá vendo? Tem gente que faz isso, ó. Ó, joga a luz na frente, ó, No e dá antes, né? olheira. Agora, quando eu jogo a luz de frente, ó, parece que eu fiz um tratamento, tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Que a gente vê na internet, tá? Para poder não ir em profissionais que às vezes usam as mídias para poder captar paciente, mas captando o paciente de uma forma que não é legal, né? A gente tem que ter segurança. Então, o que eu falo para os meninos? Qual que é o objetivo do nosso curso? Um médico, para ele ter sucesso, ele precisa ser, além de tudo, um empresário. Então, ele precisa o quê? Entender de gente, fazer as coisas com carinho, dominar ferramentas de marketing. Sim, a gente precisa saber um pouquinho de marketing.
A gente precisa ser atuante nas mídias sociais? A gente precisa ser atuante, sim. Ter um conhecimento profundo na sua área. Para quê? Evitar complicações. Se tiver complicações, saber corrigir, né? Ter um autodomínio do que você está falando, de como que você vai atuar para deixar aquele paciente mais bonito, mais para o quê? Os objetivos serem comuns, tanto do paciente quanto do médico, para a gente entregar resultados, né? Porque o paciente ele está vindo te procurar, ele está te pagando uma consulta, ele está vindo atrás de você porque você é um especialista na área. Você vai ter o domínio de identificar o que ele precisa ser melhorado, seja através da cefalometria, seja através do feeling com o tempo, seja através de visagismo, beautification, né? Então, a gente precisa ter um domínio profundo. Às vezes o paciente fala, eu quero fazer um botox para melhorar meu bigode chinês. Então, você precisa mostrar para ele que às vezes o botox faz efeito lift, mas o botox não tem o poder de sustentar bastante o bigode chinês. Que para isso, às vezes, a gente precisa fazer um preenchimento de malar para subir um pouquinho, sabe? E às vezes a gente nem atua no bigode chinês e com o tempo a gente melhora ele no geral, né? A gente precisa organizar uma equipe que fale a sua língua, que fale do seu jeito, para o paciente se sentir acolhido, porque não adianta nada eu ser carinhoso com os meus alunos, com os meus pacientes, e ter uma secretária, às vezes, boca dura, que a gente fala, né? Ou mal-humorada, ou arrogante. Não dá, porque a gente tem que falar todo mundo a mesma língua. A gente tem que estar sempre atualizados, tem artigos aí todos os dias saindo. Estudar sempre, estudar nunca é demais. Frequentar os congressos para saber todas as novidades, os cursos. E inovar sempre os seus tratamentos, levando sempre o melhor para os nossos pacientes, né? Usando os melhores produtos, as melhores técnicas e o que for de melhor para aquele tipo de paciente. Porque paciente não é receita de bolo. Cada um tem um perfil, cada um precisa ser analisado de um jeito, e para cada um a gente programa um tipo de tratamento individualizado para ele de um jeito. Alguns a gente pode começar com toxina, outros a gente começa com preenchimento, outros às vezes precisa já de entrar com bioestimulador e por aí em diante, né, Lívia? Laser, peelings, tem uma infinidade de tratamentos dependendo da queixa do paciente, né? É importante a gente saber associar esses tratamentos para a pessoa se sentir bem e melhorar a estrutura da pele e a estrutura do facial mesmo, né? Que a gente, com o tempo, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai afinando a pele, né? Então precisa ter um conjunto de tratamentos para a gente conseguir melhorar o viço da pele, não só a estrutura de fora, mas de dentro, que é o que estrutura a pele, né? Sim. Então, A assim, na gente vai. metodologia GVTRP, o que que a gente tenta fazer? O que a gente tenta mostrar para o aluno? Primeiro, a gente tenta ver com que o aluno consiga identificar quais são as suas reais qualidades, né? Qual que é a sua essência, para a gente poder ter um poder, para a gente poder ter um trabalho bem feito, que eu falo que o poder é o nosso trabalho bem feito, para você poder transformar as vidas. Você precisa agir na sua essência, você precisa captar a essência do seu paciente, você precisa de ter força para fazer as coisas acontecerem e você tem que colocar a sua energia interior para fora. Demonstrar carinho, força de vontade, demonstrar como que a gente consegue as coisas através do nosso trabalho, do nosso estudo e com o tempo vendo que as coisas vão melhorando cada dia mais, né, Lívia? Exatamente. Como que você Exatamente. deposita aquela quantidade de energia ideal para se sobressair, né? Discutir técnicas, aqui a gente vai discutir técnicas com vários pacientes, ver complicações, amanhã a Lívia vai ver algumas complicações, né, Lívia? Sim, Aumentar a confiança nos tratamentos, seja dos alunos, seja dos pacientes, né? Melhorar os atendimentos, a forma que vê o paciente, né? E isso tudo vai fazer com que o aluno saia do curso mais empoderado para fazer algo extraordinário para o seu paciente também, né? Usar o seu tratamento como meio de mudança na vida dele, que é o que a gente mais preza, né, Lívia?
Exatamente, André. É um conjunto, né? Não é só uma técnica, né? Não é só a sua técnica, né? É um conjunto que Lívia, vem fala agregar para nos ele profissionais. do que a gente estava discutindo, do poder da gente ser a gente mesmo, do poder de você ser você, É. como médico. Importante ter foco. Foi uma dos princípios. Foi o início do nosso curso, né, André? Você colocou um vídeo assim muito importante que o qual a gente precisa ter foco em tudo na nossa vida para você criar a sua própria personalidade, a sua forma de trabalhar e com a sua equipe acaba ficando ajustada com a sua forma de trabalhar. Se você desfoca muito, quero isso, aquilo, acaba querendo acrescentar muita coisa numa hora só, principalmente para quem está começando, acaba perdendo o foco e perde a qualidade, né? Então é importante a gente fazer bem, de uma forma geral, aproveitar todas as qualidades e focar no que a gente quer. Não sei se era isso que você queria, estava pensando. Na verdade, é o seguinte: eu falo que Ah, a gente tem que, para a gente ter esse poder grande nas mãos, são três pilares que eu gosto muito de usar. O poder da gente ser a gente mesmo, porque quando você começa a imitar outras pessoas, você demanda uma energia maior e o resultado é pobre, né? Então você exatamente. tem que ser você mesmo, você tem que fazer as coisas do seu jeito, né? Tipo, eu quero tirar uma foto assim assado. Faça a sua foto do seu jeito, com a sua pose, mostrando o seu sorriso ou a sua seriedade e não queira imitar outras pessoas. Às vezes a gente faz muitos cursos e você vai refinando a sua técnica, vai refinando o seu olhar. Um outro ponto em comum que eu falo que é o poder de honrar outras pessoas. Eu acho isso muito importante. Eu acho isso gratificante. Algumas pessoas passam na nossa vida para poder nos ensinar algo, né? Nos ensinar a ser melhor, nos ensinar às vezes a não fazer aquilo daquele jeito, porque já teve outros erros, a nos ensinar a ser uma pessoa competente, a nos ensinar a amar mais as outras pessoas e os nossos pacientes. Então a gente precisa honrar essas pessoas. As pessoas que nos ensinam, os nossos professores, os nossos amigos, os nossos familiares. Honrar pai e mãe, honrar a Deus, né? É um dos ensinamentos que a gente já tem aí. E também, gente, a terceira coisa que eu acho interessante, que é o poder de ajudar as outras pessoas a transformarem as suas vidas, né? No meu caso, eu como professor nos cursos, eu tento ajudar os meus alunos a transformarem a vida deles como? Fazendo com que eles saiam do curso os melhores possíveis, para que eles possam atuar na vida dos pacientes que eles forem atender da melhor forma. Como? Fazendo o melhor tratamento, fazendo as melhores aplicações, não tendo dúvidas ao sair do curso, né? E para isso, com tudo isso, evitar o quê? Complicações. O paciente ficar sempre o quê? Satisfeito. E se tiver alguma complicação também, saber resolver, né? Que na maioria das vezes, complicação só não tem quem não faz, né, Lívia? Que é uma coisa importantíssima. Para que ele saia daqui empoderado, né? E não tenha medo de realizar nenhum tipo de procedimento que a gente tenha sido executado durante o curso, né? E como que a gente faz isso? Através de muita prática, através de muita discussão de casos, através de complicações que a gente às vezes tenta resolver, de alguns outros médicos ou mesmo não médicos, né, Lívia? Para quê? Que o Exato. paciente fique sempre satisfeito e a gente possa fazer com que o tratamento mude a vida dele num geral, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma paciente minha com depressão, que eu estava falando inclusive para a Lívia na aula, que é uma paciente que ela me ligou essa semana, chorou muito, falou que tinha melhorado muito a vida dela no trabalho, ela tinha diminuído os medicamentos que ela estava tomando e ainda melhorou muito o relacionamento dela com o marido e os filhos, né? Então você vê que você está atuando na vida do paciente de uma forma muito positiva. E isso é muito, muito importante. Fala um E é pouquinho pra importante você gente. ter essa sensibilidade, essa sensibilidade, né, André, de você descobrir,
né, e tratar a expectativa da paciente, Lívia, eu né? vou te cortar 2 minutos. Ó, a nossa live vai cair, gente, tem 20 Oh, segundos. não! Então, eu queria agradecer a doutora Lívia. A doutora Lívia é dermatologista também, por ter aceitado a nossa live. Gente, entra no Instagram da Lívia também. A live vai ficar gravada. Se vocês quiserem mandar para os seus amigos assistirem depois também, estão às ordens, tá? Muito bem-vindo e obrigado pela presença de todo mundo hoje.